Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar a história do primeiro desenho do Jonny Quest e também conhecer muitas curiosidades sobre esse grande herói do passado. E falou Jonny Quest, praticamente falou Hanna-Barbera, então a gente vai relembrar um pouco do início da história desse grande estúdio e saber como o medo de ficar sem trabalho serviu de inspiração para o surgimento de um desenho que fez a história no mundo todo. Hoje vamos relembrar as aventuras de Jonny Quest, um menino que todo mundo queria ser quando era criança, isso eu garanto. Afinal, com apenas 11 anos de idade, poder cruzar o mundo enfrentando múmias, cientistas malucos, robôs e muito mais não era para qualquer um. Então, se vocês querem relembrar um dos maiores desenhos animados de todos os tempos, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E sendo um dos desenhos mais queridos e inesquecíveis da gigantesca biblioteca da Hanna-Barbera, Jonny Quest estreou em 18 de setembro de 1964 lá nos Estados Unidos. E claro, poderia ser só mais uma estreia como tantas outras que a gente já contou aqui no canal. Não fosse pelo fato de Jonny Quest ser um desenho muito à frente do seu tempo e praticamente um divisor de águas quando o assunto são as animações no Ocidente. Só que assim, pra gente entender o impacto cultural dessa história, eu acho melhor a gente voltar lá pro começo, pra gênese disso tudo. Já que tudo começou com a dupla William Dabney Hanna e Joseph Roland Barbera, dois animadores que se conheceram em 1937 e criaram a dupla Tom e Jerry para a MGM Studios em 1940. E ao longo das décadas, eles trabalharam em 113 curtas da dupla e também em outras grandes animações da empresa. Socorro! Amizade! Eu queria te dar uma carona, só que eu tô indo naquela direção. Quem vai naquela direção não vai pra outra direção. Mas tudo ia mudar em 1957, com o fechamento do estúdio de animação da Metro-Goldwyn-Mayer e a popularização da televisão nos Estados Unidos. E aí, a dupla viu surgir uma oportunidade e, após usar de certa influência no meio para conseguir vários acordos e contratos, fundou em julho de 1957, juntamente com George Sidney, um ex-produtor e diretor da MGM, a companhia de produções Hanna-Barbera. Bom, e depois de produzir alguns comerciais para televisão e lançar alguns curtas que eles tinham adquirido da MGM, a Hanna-Barbera lança o seu primeiro desenho para televisão. E a estreia aconteceu com Jambo e Ruivão, um desenho voltado para a criançada na velha fórmula pastelão, mostrando as aventuras de uma dupla que, apesar de serem um cachorro e um gato, não impedia de serem bons amigos. Get set, get ready, here comes rough and ready, they're tough, but steady, always rough and ready, they sometimes have their loose. Bom, e como a televisão era um luxo para poucos, mesmo lá nos Estados Unidos, as animações não podiam ser caras como eram para os cinemas. E também não se podia demorar tanto para produzir esse tipo de material. Com isso, surgiram as técnicas de repetir cenários de fundo e movimentações durante os episódios, o que também permitiu que o estúdio trabalhasse em mais animações ao mesmo tempo. Com isso, foram surgindo outros desenhos pelas mãos da Hanna-Barbera, clássicos como Dom Pichote, Pepe Legal, Zé Colmeia, Manda-Chuva e por aí vai, um melhor do que o outro. E nos primórdios da empresa, a dupla também criou verdadeiras sitcoms animadas, como por exemplo, A Família do Futuro, os Jetsons, que passavam aos sábados pela manhã no canal ABC, e os Flintstones, pensada para ser uma animação para adultos que tinha espaço no horário nobre da emissora. Yes, the Flintstones are funnier than ever. For your biggest laugh of the week, visit with Fred and Wilma and their neighbors and pets. The Flintstones on ABC. E mesmo com todo esse sucesso inicial, a dupla queria mais. Ela queria atingir públicos mais diferenciados. E segundo o livro A Celebration of Animation,
essa inspiração para inovação veio em 1962, quando Joseph Barbera foi aos cinemas assistir 007 contra o satânico Dr. No, no primeiro filme do Sean Connery vivendo o agente secreto James Bond. Dizem que o Joseph Barbera saiu maravilhado da sessão e resolveu que iria produzir um desenho animado no mesmo estilo. Apesar de até então não existir nada parecido, já que pelo menos nos Estados Unidos as animações ou eram de comédia ou algumas eram ficção pura. E para executar o projeto, a Hanna-Barbera contratou o cartunista Doug Wilder, um camarada conhecido pelos traços fortes nos desenhos e que já tinha trabalhado em vários quadrinhos da fase fantástica da Marvel e também em histórias de faroeste, inclusive criando para a editora do Stan Lee o personagem Outlaw Kid, que ficou conhecido aqui no Brasil como Texas Kid. Além disso, o Doug Wilder também tinha criado o personagem Stretch Bannon para as tiras de jornal e tinha trabalhado junto com o lendário Alex Toth nos desenhos desanimados do personagem Space Angel, e que fazia um certo sucesso na época. Blast off for another exciting adventure in outer space with Scott McCloud, Space Angel, in the story of The Visitor from Outer Space. E segundo o próprio Wilde já contou em uma entrevista para um jornal em 1986, ele falou que o universo conspirou a favor dele, já que na semana que ele resolveu procurar emprego na Hanna-Barbera, a empresa tinha decidido produzir esse desenho que ia ser voltado para a aventura e para a espionagem. E aí, vendo o portfólio do Wilder, no dia seguinte ele foi contratado. E a ideia inicial do Joseph Barbera era fazer uma versão animada do jovem aventureiro Jack Armstrong, que tinha surgido em 1933 num programa de rádio chamado Jack Armstrong, The All American Boy. E lá no início dos anos 60, ele já tinha aparecido nos quadrinhos, em livros e também nos seriados para o cinema. American Boy. E depois de trabalhar muito em cima do projeto, mais ou menos uns 3 meses, o coitado do Doug Wilder foi avisado pela dupla, pelo William Hanna e pelo Joseph Barbera, que as negociações para transformar o Jack Armstrong em desenho tinham ido pro barro. E vendo que ia ficar sem emprego, ele foi para casa e com a ideia do Joseph Barbera de fazer algo no estilo do James Bond e juntando um pouco de 007 aqui, os quadrinhos de Terry e os Piratas ali, mais alguns filmes de aventura antigos como A Ilha do Tesouro estrelado pelo Jack Cooper, numa noite de inspiração por medo de perder a boquinha, surgiu o conceito do herói Jonny Quest. Bom, para não ser totalmente injusto, nem todo o trabalho anterior foi perdido. E algumas cenas teste do desenho descartado do Jack Armstrong foram aproveitadas no encerramento do desenho do Jonny Quest. Bom, o Wilde trabalhou vários meses, ainda bem que alguma coisa se aproveitou, não é verdade? E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar para mais pessoas conhecerem a história do Jonny Quest. E se você tá chegando agora aqui no canal, que tal se inscrever aqui, hein? Aproveita também para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E como dito, o desenho estreou em 1964 no horário nobre das sextas-feiras do canal ABC. E sendo a 10ª animação da Hanna-Barbera, o desenho mostrava as aventuras da família Quest, claro, sendo mais focado no jovem Jonny Quest. Jonny Quest, where gripping adventure stories explode to life with blazing realism. Watch as full living animation makes possible a new kind of excitement never before seen on television. You'll travel to exotic places. You'll brave perils plotted by the most diabolical minds of the century. And it will happen every time you enter the incredible world of Jonny Quest. Every week on ABC's Wide World of Entertainment. E sendo um moleque com 11 anos de idade, cheio de energia e com muita curiosidade para tudo que era novo, juntamente com seu irmão de criação, Raj Singh, o Jonny estava sempre acompanhado pelo seu cachorrinho Bandit, que aliás parecia um irmão metralha e vivia se metendo em encrencas. Já o pai da família Quest era o Dr. Benton Quest, um famoso cientista norte-americano. E o Dr. Benton Quest era considerado uma das 3 maiores mentes do mundo. E por desenvolver muita tecnologia inédita, ele era muito visado pelos inimigos dos Estados Unidos. Segurança? Sim, se Jonny cair nas mãos de agentes inimigos, o valor do Dr. Quest e a ciência seria muito prejudicado. E por falar em tecnologia, quem não se lembra da lancha-folha que parecia que ia sair voando? Tinha o jato Quest, que levava a galera para um lado e para o outro,
os comunicadores com videochamada, algo que demoraria muitas décadas para aparecer, e até um supercomputador que respondia qualquer questão. Tudo criação da mente do Dr. Benton. E o que fazer, já que o Dr. Quest era conhecido por ser um grande cientista e um cara que inovava nas criações, mas não era um cara conhecido pelos combates corpo a corpo. Justamente para isso entrava na parada o agente especial e aventureiro de plantão Roger Race Bannon, responsável por dar o ritmo de ação que o desenho animado precisava e a gente tanto gostava. E além de aproveitar temas como a Guerra Fria e a corrida pela conquista do espaço, o desenho do Jonny Quest era bem focado nas aventuras da família Quest pelo mundo, sempre indo a lugares exóticos e às vezes até mesmo inexplorados. Bom, pelo menos na visão de um norte-americano médio dos anos 60 e da criançada daquela época. E o Joseph Barbera acertou no desenho, conseguiu fazer do jeitinho que ele queria, com muita aventura, muita espionagem e um pouco de ficção. E ficção científica foi o que não faltou ao longo de 26 episódios com histórias que tinham mais ou menos 25 minutos. Os heróis enfrentaram de tudo, como por exemplo, os esquisitos Homens-Lagarto do primeiro episódio, uns vilões que estavam atrás de uma arma de raios e que nada mais eram do que homens fantasiados com roupa de mergulho no melhor estilo Scooby-Doo, mas que nos incríveis traços do Doug Wilde pareciam praticamente quadrinhos de terror em movimento. Onde você se meteu? Aliás, esse primeiro episódio do Jonny Quest claramente foi feito como um episódio piloto para Hanna-Barbera poder mostrar para os executivos da ABC. Já que apesar da série ser toda feita num capricho muito acima da média, essa primeira aventura consegue se diferenciar ainda mais na parte técnica e no visual. E por falar em parte técnica, eu fico imaginando quantas cabeças esse desenho explodiu quando estreou lá em 1964, né? Não tinha nada parecido. E isso já desde a abertura, já que ela foi produzida como se fosse a abertura de uma série com atores, mostrando várias tomadas de aventuras que viriam pela frente e ainda tinha o diferencial de mostrar os personagens sentados no jato Quest e sendo identificados como se fossem atores numa série de aventura. Ice Cream Gems apresenta com Jonny Quest. Genial demais, diz aí. Agora uma curiosidade. O Had, apesar de aparecer na abertura desde o primeiro episódio, nessa primeira aventura ele não é citado, né? O garoto do Sim Sim Salabim não aparece e nem é citado no primeiro episódio. Na verdade, o Had só se junta à família Quest no segundo episódio, sendo que a origem dele como um garoto órfão nas ruas de Calcutá, na Índia, só é contada no sétimo episódio chamado Aventura em Calcutá, quando o garoto indiano salva o Dr. Benton de ser morto com uma facada em uma emboscada. E ele é adotado pelo cientista depois disso. Nada mais justo. Oh, nada disso! O homem, ele está fugindo. Uma coisa que o próprio Wilde contou numa entrevista para o historiador Jim Corks lá nos anos 80. Na verdade, esse sétimo episódio deveria ter sido o segundo. Tanto que ele já introduziria o Had na equipe mostrando a origem do garoto indiano, mas o episódio teve problemas na produção e foi reprogramado para aparecer mais pra frente como uma história flashback. Aliás, é muito legal a interação entre os dois irmãos adotivos, já que o Jonny perdeu a mãe muito cedo. Mas mesmo assim, ainda tem todo aquele entusiasmo de uma criança normal, enquanto o Had é muito mais cérebro e menos coração, já que ele teve que aprender a se virar desde cedo. E talvez seja justamente esse entusiasmo do Jonny Quest que tenha feito o personagem ficar tão identificável com as crianças de antigamente, já que a gente praticamente conhecia o mundo através dos olhos dele. Todo mundo sabe, naquela época a gente não tinha esse acesso à internet, não ficava sabendo das coisas em tempo real, como acontece com a criançada de hoje em dia. Por exemplo, é muito legal ver o Jonny todo entusiasmado e curioso no segundo episódio, quando eles estão numa expedição pelo Ártico atrás de um foguete perdido, olha só, um foguete, e por mais que eles estejam numa aventura totalmente fantástica, ele não deixa de ficar bem curioso quando vê uma baleia jubarte e o filhote dela nadando ao lado do barco deles. É uma boa piada mesmo. A menorzinha não pesa mais de 4 ou 5 toneladas. Tanto assim, Roger? Sim. E a maior deve pesar de 50 a 80 toneladas. Enfim, essa ligação do personagem com as crianças do passado realmente foi um diferencial. Mas o desenho não era só isso não, já que a família Quest
enfrentava muitos perigos e muitos inimigos diferentes. E talvez o maior deles tenha sido o Dr. Zim, praticamente uma versão animada e oriental do Dr. No, inimigo mortal do James Bond. O Dr. Zim era um asiático careca com direito a bigodinho e tudo mais, com um gênio que fazia dele a versão maligna do Dr. Benton, e ele foi o único vilão a aparecer em 4 episódios para tocar o terror para cima dos heróis. A primeira aparição dele foi no 5º episódio chamado Enigma, e foi o Zim também o criador da assustadora aranha mecânica no 8º episódio. Estou certo de que eu vi algo. O que é isso? Um olho! Ai! Aliás, eu não sei vocês, mas essa aranha mecânica dava medo, diz aí. Outra personagem que apareceu mais de uma vez nessa primeira série do Jonny Quest foi a mercenária espiã Jezebel Jade, que apareceu em 2 episódios e era um tipo de viúva negra, e ainda tinha um passado com o Race, que arrastava uma asa gigante pro lado da anti-heroína. Tem fogo? Toda vez que desejar, Jade. Você não parece surpreso por me ver. Aliás, o Race Bannon tinha aquela coisa toda de agente secreto, do homem da ação, e ainda tinha um visual único com cabelos grisalhos que estavam sempre aparados. É que o personagem teve o visual totalmente inspirado no ator Jeff Chandler, um camarada que era mais conhecido por ter vivido personagens indígenas em vários filmes de faroeste e ostentava cabelos brancos desde novo. Aliás, infelizmente essa homenagem foi póstuma, já que o Jeff Chandler faleceu muito novo, com apenas 42 anos de idade, depois de uma cirurgia mal sucedida no ano de 1961. E como esse desenho foi um grande sucesso e entrou para a história das animações, muita gente se pergunta por que Jonny Quest nunca teve uma segunda temporada e o desenho foi encerrado já em março de 1965 lá nos Estados Unidos. Bom, ainda segundo o livro A Celebration of Animation, os episódios do Jonny Quest eram muito caros para serem produzidos e naquela época a galera não estava a fim de gastar muito. Ainda mais quando o assunto era televisão. Então a ABC não estava muito afim de pagar para Hanna-Barbera o que eles estavam precisando para fazer uma segunda temporada. E aí, como a dupla já estava com vários desenhos novos engatilhados, resolveu deixar Jonny Quest para lá. E continuou lucrando com reprises do desenho quando ele passou para as manhãs de sábado da ABC e depois ainda ganhou novas exibições pelo canal CBS e também na NBC. Aliás, anos depois o personagem continuava em alta e o próprio Doug Wilder ainda tentou engatar a ideia de um segundo desenho com a Hanna-Barbera e que se chamaria Young Dr. Quest. E essa continuação ia mostrar as aventuras do Jonny agora com 22 anos de idade, ainda ao lado do Race e do Had. A ABC chegou a se interessar pelo projeto, mas sabe-se lá por quê, o William Hanna disse: não quero. Talvez a dupla Hanna-Barbera já tivesse com a ideia na mente de fazer uma revisitada no personagem como realmente aconteceu nos anos 80 com as novas aventuras da família Quest, sendo praticamente uma continuação direta do desenho original. Mas como o negócio aqui é registrar a história, a gente vai relembrar como foi a chegada desse primeiro desenho do Jonny Quest aqui no Brasil. E muito se fala na internet sobre o desenho ter estreado aqui no Brasil em 1966. Só que esse recorte do jornal O Globo, datado de 26 de abril de 1965, mostra que o desenho do Jonny Quest, já no primeiro ano de existência da emissora, passava no horário das 19 horas dos domingos. Bem curioso isso. Deve ter sido uma grande aposta da emissora carioca já nos primeiros meses de existência dela. Depois, nos anos 70, o desenho foi parar na grade de programação da TV Tupi e ficou por lá um tempão, indo para Bandeirantes nos anos 80. Aliás, foi quando o desenho passou na Bandeirantes, já que eu sou de 78, que eu lembro do Jonny Quest. Também lembro desse desenho no canal Cartoon Network, bem lá nos primórdios. E claro, se passou na Cartoon, sendo Hanna-Barbera, também passou no Tooncast e no Boomerang. E como foi a dublagem desse desenho tão importante para nós brasileiros? Claro, foi uma dublagem de primeira, já que o desenho foi dublado no lendário estúdio AIC de São Paulo. E o herói Jonny Quest ganhou voz nacional através do dublador Rafael Cortez Neto. Já o Dr. Benton Quest foi dublado pelo Amaury Costa. O misterioso Had, por incrível que pareça, foi dublado pelo lendário vozeirão do Oney Casarré.
enquanto o Roger Race Bannon foi dublado pelo também grande Denis Carvalho, que naquela época estava com 18 anos de idade. Ei! Pare, bandido! Pare! Não! Bom, enquanto aqui no Brasil a gente não teve praticamente nada de brinquedo no que se refere ao desenho original, lá nos Estados Unidos até que os americaninhos tiveram um pouco mais de sorte. In seconds, the red-hot lava would reach him, but the action shoes got Johnny there first. Race was saved thanks to Johnny Quest and his action shoes, PF Flyers. Say, boys and girls, want a PF magic ring like mine? It has a magnifying glass, a secret compartment, a message flasher, and a secret code circle. You get one free at the store with PF Flyers. E por incrível que pareça, além disso, o resto do merchandising da série, mesmo lá nos Estados Unidos, foi bem fraco, tendo muito pouca coisa de quadrinhos sendo lançadas pela Gold Key Comics e alguns jogos de tabuleiro. Acho que lá no início dos anos 60 o povo não explorava muito isso, eles ficavam realmente só com o lucro dos comerciais. E claro, a coisa toda ia mudar a partir dos anos 80 com a chegada do segundo desenho, os games, os longa-metragens animados da década de 90 e também a série Reboot, que fez bastante sucesso, além de muitas homenagens em outros programas e até um filme animado onde a galera do Jonny Quest encontrou o Tom e Jerry. Mas quer saber? Só falando do desenho original já deu um vídeo mais do que completo. Então, se vocês querem outros vídeos sobre o Jonny Quest, explorando o legado do personagem, comenta aqui. E vocês sabem, né? Os views de vocês e os likes mandam muito. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E, por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.